Salve, gurizada! Vamos falar de Inter, porque o Colorado pode colocar nos seus cofres nos próximos dias mais de 10 milhões de reais com jogadores que não estão mais no seu elenco. Além disso, o Corinthians perdeu a paciência com Bruno Mendes, seu empresário, e com isso o Colorado tem a sua vida facilitada para ter novamente o defensor no seu elenco. Eu te conto todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, vamos falar da KTO. A KTO que é minha parceira também do canal da Rádio Inferno. Vai lá na KTO, te registra utilizando o promo code INFERNO para te ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Bom, vamos falar sobre negociação internacional que pode colocar nos seus cofres mais de 10 milhões de reais e eu explico agora, tá? Primeiro com o Moisés. O dirigente do CSKA, o diretor de futebol de lá, acabou dando uma entrevista lá na Rússia e falou que tá tudo encaminhado, tá tudo alinhavado para o Moisés se tornar jogador em definitivo do CSKA. Moisés que saiu do Internacional na temporada passada para o CSKA e com isso renovou seu contrato. O contrato do Moisés só ia até o final de 2023, mas para ele ir para a Rússia, ele acabou renovando seu contrato até o final de 2024. Pois bem, o diretor do CSKA disse que está tudo certo, eles já conversaram, a direção do CSKA, o Moisés e também o Internacional, para efetuar essa compra. O valor que se tem, que o CSKA precisa desembolsar para ter o Moisés em definitivo, é 1,5 milhão de euros. Isso dá na nossa moeda, no real, dá mais ou menos 8 milhões de reais, um pouco mais até de 8 milhões de reais. Então é um valor bem significativo que pode entrar aí nos próximos dias nos cofres do clube do Internacional, mas até o dirigente foi questionado sobre a questão do Moisés ser citado nessa questão da penalidade máxima, da manipulação de casa de apostas, e o dirigente ele foi bem sucinto sobre esse assunto. Ele falou que eles conversaram com o Moisés e o Moisés deixou bem claro que aquele print que acabou saindo, né, citado nessa investigação, ele é fake, ele é falso, não procede. Aquela conversa ela foi manipulada e com isso o CSKA ele confia na palavra do Moisés e está fazendo a compra do jogador, o Moisés, lateral esquerdo, que está tendo uma boa temporada lá pelo CSKA, não retorna mais ao Inter. Ele deve nos próximos dias aí ser oficializado como reforço em definitivo do CSKA Moscou. Outro jogador, Alan, esse nem chegou a estrear pelo profissional do Internacional, ele foi vendido muito cedo para o Liverpool, pedido até do Klopp. Ele e o Klopp tem até uma foto muito emblemática dos dois juntos. O Klopp gostava muito do Alan, via muito futuro nesse jogador e foi um dos pedidos do Klopp quando chegou por lá para trabalhar o Alan. No final das contas, o Alan acabou rodando bastante antes de nem estrear pelo Liverpool e aí ele chegou no Fluminense, fez uma boa temporada no Fluminense emprestado e o Galo contratou ele em definitivo na última temporada. O Alan tá tendo destaque, mas aí esse destaque foi tão grande que fez o Flamengo despertar interesse. E o Flamengo fez uma proposta para o Atlético Mineiro de 8 milhões de euros. Isso dá mais de 43 milhões de reais, é um valor bem alto, só que o Inter aí vai ter a bonificação do mecanismo de solidariedade. O Inter, por ser clube formador desde o início do Alan, o volante, o Inter vai ter direito a 5% desse valor. Ou seja, o Inter vai ter um pouco mais de 2 milhões de reais em cima desse valor. Então, é um dinheiro que ele agrega bastante, porque se tu somar o valor do Alan, que é mais de 2 milhões de reais, mais o valor do Moisés, que é 8 milhões de reais, a gente está falando aí de 10 milhões de reais nos cofres do clube do Internacional, que passa por dificuldade financeira, vai pagar uma folha pelo menos, aí até sobra uma grana. Então, é um valor que vai ser muito bem-vindo e que vai entrar nos cofres do clube do Internacional nos próximos dias. Moisés sendo oficializado no CSKA e o Alan se fechar esse acordo aí entre Atlético Mineiro e Flamengo, tá tudo bem encaminhado para o Alan virar reforço do clube carioca. E para fechar, vamos falar sobre o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, ele é um velho conhecido, teve uma identificação muito grande na temporada de 2021 com a camisa do Inter. Ele acabou ficando somente até a metade de 2022, porque o Inter não conseguiu chegar a um acordo na época com o Corinthians para a manutenção do Bruno Mendes. Ele acabou retornando ao Corinthians. O Inter até fez uma proposta. O passe fixado do Bruno na época era de 6 milhões de dólares. O Inter não quis bancar esse valor, até ofereceu 3 milhões de dólares. O Corinthians não gostou da oferta do Internacional, até teve uma rusga entre as duas direções. Mas no final das contas eles selaram um acordo que o Bruno Mendes nem ia fechar os 7 jogos do Campeonato Brasileiro passado e ele voltaria ao Corinthians dessa maneira. Só que o contrato do Bruno está se encerrando com o Corinthians. O contrato do Bruno só vai até o final da temporada. No meio da temporada agora, na temporada de 2023, o Bruno já pode assinar esse pré-contrato com qualquer outra equipe. O Inter pinta como principal interessado, o Flamengo também teve interessado no jogador, mas aí tem algo que é bem bacana de trazer nesse vídeo,
que é que o Corinthians agora, surgiu essa informação hoje do portal Meu Timão, que o Corinthians perdeu a paciência com o Bruno Mendes, seu empresário, e já está vendo outras opções no mercado. E uma dessas opções é o Pablo, que é zagueiro do Flamengo. O Pablo não vai ter espaço com o Sampaoli por lá e ele pode retornar ao Corinthians. Ele fez já sua história dentro do Corinthians e agora ele deve retornar ao clube do Parque São Jorge. Com isso, o caminho fica livre para o Inter. Aí o Corinthians não vai fazer loucura financeira. Dizem que por lá o Bruno pede até de 600 a 800 mil mensais, mas que a pedida pro Internacional seria menor porque ele gostaria muito de retornar aonde ele foi tão feliz, aonde ele fez a sua melhor temporada como jogador profissional. Então, tudo se encaminha para o Bruno Mendes daqui a pouco chegar no meio da temporada, se o Inter chegar num acordo daqui a pouco com o Corinthians, pagando, sei lá, vamos especular aqui $1,5 milhão para a equipe corintiana pelo Bruno Mendes, daqui a pouco o Corinthians libera porque no final da temporada acaba perdendo o jogador de graça e aí perde todo o investimento feito lá no início quando trouxe o Bruno Mendes. Então, Bruno Mendes tá tendo a sua vida, o Inter está tendo a sua vida facilitada, vai permanecer com o Vitão, o prazo da FIFA com jogadores com contratos suspensos na Rússia e na Ucrânia foi estendido até junho de 2024, com isso o Vitão deve permanecer também até o final dessa data da FIFA, até junho de 2024, e o Inter deve ter aí um acréscimo, na verdade, do Bruno Mendes também no seu elenco, tá certo? Essas foram as notícias do Internacional, esse dia de Inter, esse resumão do Colorado, esse boletim do Internacional aqui na Rádio Inferno. Tu que não segue a Rádio Inferno nas redes sociais, vai lá no Instagram, segue no @Inferno Meu Destino, segue também no @Inferno Destino lá no Instagram, lá no Twitter, e pode me seguir também lá no Instagram, eu trago todas as informações de Internacional no @Juliano Machado, tá certo? Eu volto mais tarde, daqui a pouco, com outras notícias, com novas informações do Internacional aqui no canal. Valeu!